Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, buscando sabedoria, discernimento, crescimento, porque é assim que Deus espera que nós façamos na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, em comunhão com Deus o Pai. Então, a todos vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis. A todos vocês, que Deus abençoe de um modo muito especial a sua vida, a sua família, os seus planos, projetos, sonhos, e que te fortaleça nas adversidades para que você supere cada uma delas com o poder de Deus. Afinal de contas, sabemos que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, que a vitória chegue na sua mente, no seu coração, na sua vida, no seu lar, que em tudo que você coloque as mãos, tenha a sabedoria de Deus e a direção do Espírito Santo com foco em Jesus Cristo. É assim que nós vivemos a nossa vida cristã, buscando agradar a Deus, buscando amar a Deus, buscando aprender mais para alegrar o coração de Deus. É desta maneira que nós temos em mente que somos mais que vencedores. Ser um vencedor em Cristo Jesus é colocar em prática em nossas vidas a palavra de Deus e observar como ela funciona, como ela trabalha em nós, como a palavra de Deus nos transforma, como ela é apta para discernir os propósitos e os desígnios do coração. A palavra de Deus, como diz o texto de 1 Timóteo 3,16, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é útil para nos exortar, nos ensinar, nos repreender quando é necessário. Deus tem cuidado de nós de um modo muito especial, e é por isso que a cada dia, apesar das lutas, adversidades e problemas que nós vivemos, nós podemos falar que em Cristo nós somos mais que vencedores. E a Bíblia é um livro escrito para que nós tenhamos essa percepção de como Deus nos dá a vitória, de como Deus nos conduz, como Ele nos dirige, para que, ao termos a batalha final, ao momento em que seremos vencedores para a eternidade, quando chegar este momento, que nós estejamos juntos, abraçados para a vida eterna. Em Marcos, capítulo 4, nós temos uma série de parábolas de Jesus. Jesus inicia aqui o seu discurso falando em parábolas, e nós temos algumas parábolas em sequência, que são 4 parábolas em sequência. A primeira delas é a parábola do semeador, que é muito conhecida, depois a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Em seguida, vem a explicação por que Jesus falava através de parábolas. Então, Marcos 4:33 é a explicação sobre o porquê Jesus falava em parábolas. O texto diz assim: e com muitas parábolas semelhantes expunha-lhe a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhe falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Observe o cuidado de Jesus ao transmitir uma mensagem, ter a observação de que nem todos, pelo seu conhecimento, vão receber da mesma forma. A interpretação de tudo está muito ligado ao conhecimento que nós temos. Quando nós temos uma boa interpretação, é porque nós crescemos em conhecimento. E cada vez que crescemos em conhecimento, vamos interpretando melhor a Bíblia, a vida, a nossa relação social, conjugal, familiar. Cada vez que nós crescemos em conhecimento, nós vivemos com mais paz, com mais tranquilidade, especialmente
quando nós conhecemos a palavra de Deus e, através da palavra, Deus nos revela a nós mesmos e se revela a cada um de nós. Ter a revelação de Deus é algo primordial para nós que somos criados à sua imagem e à sua semelhança. A nossa base, a nossa fonte de vida, a nossa referência humana de criação está no próprio Deus, que nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Infelizmente, nós tivemos a corrupção do pecado e todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus. É o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 3:23. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Por isso, houve a necessidade de Jesus Cristo vir a este mundo, se fazer carne, se fazer pecado por nós, para que nele, Jesus Cristo, nós tenhamos a cura para os nossos pecados, nós tenhamos a salvação para a vida eterna. Mas para isso, temos que reconhecê-lo como Senhor e como Salvador de nossas vidas. Quando Jesus ele fala por parábolas, o versículo 33, ele diz assim: com muitas parábolas semelhantes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Conforme permitia a capacidade dos ouvintes. As parábolas se tratavam de coisas comuns do dia a dia de quem estava ouvindo. A parábola da semente é porque Jesus está falando numa região agrícola, numa região onde é comum o plantio. Eles sabem as nuances deste plantio e o que é necessário em cada tempo, como observar a plantação, o solo, a chuva, como observar o crescimento dessa plantação e como observar os cuidados que o agricultor tem que ter com a terra e com a plantação para que os frutos sejam bons. É assim que Deus apresenta o nosso relacionamento com Ele. Nós somos frutos de Deus, nós somos plantados por Deus. O nosso solo é o próprio Deus. E quando nós somos plantados em Deus, nós crescemos saudáveis, de maneira saudável e vamos dar bons frutos. Mas vai chegar um dia em que Deus vai precisar limpar a sua lavoura. Ele vai precisar cuidar de uma maneira especial, separando aquilo realmente que ele plantou e que são plantas frutíferas e separar daquilo que nasceu ali no meio espontaneamente, mas que são ervas daninhas, que são algo prejudicial para o reino de Deus. Então, na colheita, Deus irá colher aqueles que têm bons frutos, mas também ele vai arrancar as ervas daninhas do solo para que elas sejam destruídas e não atrapalhem mais. É isto que, entre as parábolas aqui apresentadas em Marcos capítulo 4, nós temos a partir do versículo 26 a parábola da semente. E a parábola da semente diz assim: disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente na terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra, por si mesma, frutifica primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Observe a parábola que Jesus está montando aqui, né, a figura, a analogia que ele está fazendo acerca do reino de Deus em relação a uma semente. Quando Jesus utiliza a expressão da semente, do plantio, é porque toda grande árvore, todo fruto bom, ele começou sendo uma semente. Nada começa grande, tudo começa extremamente pequeno, tudo começa pequeno e nas mãos do agricultor. Tudo na nossa vida começa pequeno,
mas quando nós colocamos nas mãos de Deus, aquilo vai crescendo gradativamente e desta maneira, dia a dia, sem que nós saibamos exatamente como tudo está crescendo, mas buscando sabedoria, discernimento e direção espiritual, nós observamos que Deus promove o crescimento em nós e o crescimento daquilo que nós nos propomos a fazer. O que você tem proposto em fazer na sua vida? Na sua vida pessoal, qual o crescimento que você está buscando, profissional, acadêmico, na sua relação familiar, na sua relação conjugal, matrimonial? O que você tem feito para crescer? Você tem colocado em primeiro lugar esta semente do seu desejo, essa semente dos seus planos, dos seus sonhos, você tem colocado nas mãos de Deus para que Ele, como um bom agricultor, possa plantar na terra em que Ele escolher, que será uma terra fértil, e assim você crescerá a cada dia e se fortalecerá no poder de Deus, nas mãos de Deus. Você tem feito isso? Você tem buscado a Deus? É isso que Jesus está falando assim, aqui. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente na terra. Uma pessoa está plantando, está lançando a semente da terra, mas depois ele descansa. Olha o versículo 27. Depois dormisse e levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Sabe o que o texto está mostrando aqui? Que quando você coloca algo nas mãos de Deus, você vai ser um vencedor, porque Deus está com você, Deus está conduzindo você. O Espírito Santo vai te conceder sabedoria, discernimento e direção espiritual. O Espírito Santo vai cuidar de você de um modo muito especial, como já está cuidando. Então, por isso, você, para ser um vencedor, você precisa agir, você precisa plantar, mas também precisa descansar. Você precisa se colocar nas mãos de Deus, porque apesar de todo o seu esforço, nada vai adiantar se Deus não colocar o toque das suas mãos. Como diz ali o Salmo 127, que fala a respeito do trabalho, e ele fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a sua vida, em vão vigia o sentinela. Inútil vos serás levantar cedo e repousar tarde, porque o Senhor dá o crescimento de todas as coisas enquanto você dorme. Observe que a expressão de dormir no Salmo 127 e aqui também em Marcos capítulo 4, na parábola da semente, quando fala a respeito de dormir, está falando no sentido de descansar no Senhor, de permitir que Deus cuide de nós, que cuide de você, que você confie de fato a ponto de descansar, sabendo que Deus está cuidando de você e que você, na direção de Deus e no poder de Deus, pelo Espírito Santo e com foco em Jesus, você será mais que vencedor. Então descanse em Deus, confie em Deus, como diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele satisfará os desejos do teu coração. É assim que nós temos a experiência com Deus, o viver com Deus a cada dia, a cada momento, nós vamos conhecendo mais e mais de Deus para que sejamos mais que vencedores e recebamos a coroa da vida que Ele tem reservado para cada um de nós. O vencedor é aquele que chega ao fim da colheita com bons frutos, frutos do Espírito Santo, amor, paz, paciência, mansidão, benignidade, bondade, domínio próprio. Todos esses frutos nós temos que ter pelo Espírito Santo e desenvolver os frutos, já que estamos nas mãos do melhor agricultor do universo,
esses frutos nos levará para que o nosso caráter e personalidade seja moldado conforme o modelo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso parâmetro de vida, é o nosso parâmetro espiritual, é o nosso parâmetro humano, é a direção que nós estamos seguindo e aonde nós queremos chegar, aonde nós queremos alcançar. Então, descanse, coloque na mão de Deus, faça a sua parte com empenho, com uma decisão, com direção do Espírito Santo, faça a sua parte dentro da sua responsabilidade, mas descanse em Deus quando você o buscar para ter um direcionamento na sua vida, descanse, porque Ele está cuidando de você e assim você vai ser mais que vencedor. O versículo 28 fala que a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio da espiga. Observe que Jesus apresenta que nosso relacionamento com Deus é um processo de crescimento. O semeador, ele semeia na terra, esta terra agora vai frutificar, ela vai crescer a erva, esta erva que vai crescer, ele vai gerar uma espiga, depois a espiga vai gerar grãos. O que Jesus está falando é que nós somos colocados como sementes em todos os lugares e nós temos as nossas sementes que queremos plantar. Mas quando nós escolhemos a terra certa, o lugar certo para plantar, e esta semente vem das mãos de Deus, então nós vamos simplesmente observando o crescimento, o fruto, a semente que foi plantada frutifica, nasce primeiro a erva, depois essa erva vai formar uma espiga e essa espiga, por fim, está cheia de grãos. É o produto final. E esse produto final, ele é capaz de ser renovado, de ser restabelecido para produzir outras sementes. Eu serei vencedor, mas também eu quero que outras pessoas vençam comigo. Afinal de contas, a palavra de Deus, ela é dirigida aos vencedores. Quando nós observamos o texto de Apocalipse, capítulo 2, onde nós temos as cartas de Jesus Cristo recebida por Deus e dado por intermédio de um anjo ao apóstolo João, estas cartas, a partir do versículo 2 de Apocalipse, são escritas para vencedores, como você, como a sua família, para vencedores que se colocam como sementes nas mãos do maior agricultor do universo, que é o nosso Deus e Pai, para que Jesus Cristo nos regue e para que o Espírito Santo promova o nosso crescimento. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, o final do versículo 7, o texto diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Também nós temos, ainda no capítulo 2, versículo 11, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. A segunda morte é a destruição eterna. Então, o vencedor não sofrerá de modo algum o dano da segunda morte. Você é um vencedor. Também, ainda no capítulo 2, nós temos o versículo 17, que fala: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. O texto está falando que para você ser um vencedor, guarde as coisas que Deus está te oferecendo de maneira íntima, de maneira particular. Você não precisa espalhar para todo mundo. Apenas seja um vencedor nos seus propósitos, nos seus sonhos e nos seus projetos. Também, no versículo 26, diz assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações.
autoridade sobre as nações. No capítulo 3, versículo 5, nós temos o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Olha que palavra bonita, que promessa é forte de Deus. Também no versículo 12 do capítulo 3 de Apocalipse, fala o vencedor, falou em coluna no meu santuário, no santuário de Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda do meu Deus, e o meu novo nome. Você vai ter um novo nome em Deus, e você em Deus será mais do que vencedor. Também nós temos aqui a carta no capítulo 4, é a última carta, a carta Laodiceia, que fala: ao vencedor dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E a Bíblia é um livro escrito para que nós sejamos vencedores, vitoriosos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe de maneira muito especial cada um dos nossos irmãos e irmãs que está nos acompanhando, nos ouvindo, que eles sejam mais que vencedores pela tua palavra, como sementes em tuas mãos, que eles cresçam, germinem e deem bons frutos para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.